Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui para iniciar, né, um bate-papo com os agentes de combate a endemias. Demorei para aprender esse nome. Do, isso, controle de vetores e endemias, a Edna. E estamos também com um agente de combate a endemias, o Jonathan Alves, né? Mais conhecido, não vou falar ainda, mais conhecido como o que nós vamos chegar lá, é uma pergunta, tá? E nós vamos fazer um bate-papo descontraído, né? Vocês conhecem o que é um podcast. E nesse podcast nós vamos falar do dia D, falar da profissão de vocês, mas nós também temos um, um, como que eu posso dizer, uma linha de raciocínio aqui, que é sempre trazer, Edna, ex-alunos nossos, ou ex-alunos que pessoas que foram nossos estudantes e seguiram uma profissão, porque também nós queremos que você, que o Jonas, deixem uma mensagem, né, para os nossos estudantes sobre o que o estudo pode fazer na vida, né, de uma pessoa. Assim como eu, a Edna, né, que a gente até sabe onde que ela estudou, por ter uma amiga em comum, né? Então sabemos que o Jonah também fez faculdade posteriormente. Então nós vamos conversar sobre, né, o dia de combate à dengue, mas também sobre como vocês eram quando era estudante, se o Jonathan era terrível, se ele era quietinho, né? Isso Sempre aí, quieto. sempre quieto, né? Muito quieto. Então vamos Reservado. lá. Então eu vou deixar a nossa estudante aqui do sétimo ano, a Isabelle, ela vai iniciar com algumas conduções aqui e depois a gente parte mais para o lado profissional. Que estudos você tem? Assim, terminou o ensino médio, fez faculdade, esse tipo de coisa. Boa tarde, Isabelle. O que acontece? Eu vi que o professor ali falou que eu fiz faculdade. Na realidade, não fiz faculdade. Mas aí eu fiz diversos cursos, né? Ainda está para implementar um curso técnico para a nossa área. Já até existe e tal, mas ainda não concluímos ele, né? Não chegou para nós ainda, mas certamente vai chegar, então tipo, Você vai não fez exercer. alguma coisa de ambiental, gestão Não, ambiental, não, não, não? não. Não, então eu estou pegando o Johnny errado, tá, beleza. Aí o que acontece? Mas aí, para esse concurso de endemias que eu prestei, quando eu fui selecionar essa profissão aí, não tinha requisito, né? Requisito era ensino médio completo. E algum conhecimento, alguma coisa, então foi que eu fui buscar, que eu fui estudar sobre a área e tudo mais, mas a respeito de ensino, eu tenho ensino médio e alguns cursos, não tenho ensino superior. Ah, tá. Até pretendo fazer, mas eu ainda não sei, não estou com a Não, bexiga aí. você tem que Mas só que fazer. eu queria fazer Você um sabe inglês que aí, eu falo assim. esse inglês aí faz tempo. Mas, Tá. Mais alguma coisa, Isabelle, pode continuar. Por que do seu apelido mascote? essa daí é boa também. Essa é antiga, foi assim quando eu entrei na escola estadual, na João Pereira Valim, né? Aí lá eu. Ele era mascote do Yuri. O que acontece? Eu até confirmei com ele hoje, porque eu nunca. A gente que recebe o apelido, você meio que não. Você tá meio por fora ali, tipo. Eu não lembro de ter ficado estressado com isso, tal, porque geralmente pega quando a gente fica meio estressado. Mas. Diz ele, segundo ele, que tinha uma amiga nossa lá em comum, que nós ficava muito assim. Como Muito nós era junto. unido, nós era unido, então tipo, nós fica sabe, sempre berolando ela ali e tal, fazendo uma amizade. E aí conversava Sei que bastante. amizade, né, Edna? Aham. Aí, quinta série. Na minha época ainda era Ah, série. vixe, então, uai, eu achei que você Série. conhecia o Yuri do primeiro ano, então já pra trás tudo vocês eram. Não, tinha conhecimento, mas assim, não tinha amizade. Né? Foi Entendi, fazer entendi. amizade na estadual, quando Uhum. passamos pra quinta série. Que aí é. O que acontece? Então, e aí essa amiga em comum, como né, ficava muito berolando ela falou assim que nós era mascotinho dela. Tipo assim, só que eu não. Ela falava isso pra nós. Só que aí acho que ele aproveitou a oportunidade e começou a me chamar de mascote sempre. E aí pegou. Tanto é que eu também chamo ele, porque ele também era. Ah, Aí você que também acontece, chama ele de só que o mascote. dele não pegou, porque particularmente só eu chamo ele assim, né? Então, mas o meu aí a turma esparramou e eu acho da hora, não me importa. Eu acho até legal. Tá certo. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o Yuri. Isso aí
Ô Edna, e você? Você veio do estado, né, de São Paulo, ou não? Não. Não? Bom, meu nome, para quem não conhece, eu sou Edna. Atualmente atuo como coordenação de controle de vetores do nosso município de Vicência, responsável pela pasta. Minha história também é uma história que eu venho de Costa Rica. Sou estudante da Escola Estadual Santos Dumont, estudei lá. Na época, terminei o ensino médio, na época era magistério. Formei em magistério no ano de 2000. Tá? Eu comecei a lecionar, na época o magistério podia dar aula, só que aí não era uma coisa que eu gostava, né? E aí, depois de magistério, depois de 2 anos, eu sempre gostei da área da saúde. Tanto que em Costa Rica, na época, fazer feiras de ciências era competitivo, né? E eu já tenho 3 troféus em casa de feiras de ciências. Eu já ganhei primeiro, segundo lugar por ciências, tudo relacionado à área da saúde. E esse de primeiro lugar era a área sobre nutrição. No caso, era sobre o poder da multimistura na alimentação da criança, na controle da nutrição. E daí pra cá eu sempre gostei. E em 2003, eu fui para a cidade de Votuporanga, onde eu fiz faculdade do curso de nutrição. Aí, em Votuporanga, eu terminei o curso de nutrição. Aí deu certo de vir para trabalhar em docência. Atuei de nutricionista de 2009 até 2015 na área de nutrição e retornei para a Costa Rica. Depois de 3 meses retornei para cá, da Inocência. E aí surgiu, que aí eu, no caso, eu estava sem trabalho, surgiu a oportunidade do concurso, não tinha vaga na minha área, e oportunidades aparecem e aprendizado sempre é bom. Não é uma área que eu trabalhava, né? Mas eu aprendi a gostar, passei no concurso de endemias e graças a Deus eu apaixonei por essa área, tanto que eu não pretendo sair, mesmo se havendo curso um concurso de nutricionista, é uma área que é muito gratificante. E aí hoje estou também, no momento, estou na coordenação. Legal, muito bom. Como era a sua época de escola? Olha, eu era comportada, eu assim, não falando, não era das CDFs, mas era uma aluna que sempre gostava de ser diferente, sempre era mais, assim, eu era chamada de puxa-saco de professor, mas eu gostava de estudar bastante. Ô Jonathan, e agora vai ficar para mim então. Eu não te conheci na época de escola, faz escola. Então você vai falar para mim como você era na época de escola. É uma coisa que é complicada de falar, porque geralmente essa visão do professor e de aluno é diferente. Mas eu como aluno, não é que eu era muito estudioso. Não, você, assim, não jogando confete, mas você tinha muita facilidade. Você era inteligente. Sim, aí o que acontece? Então, eu gostava de ir para a escola por quê? Porque lá eu encontrava meus amigos, né? Eu saía da rotina, que era ficar em casa, que na minha época não tinha essa internet que tem hoje, que tem essas facilidades, essas comodidades, muita praticidade, não tinha muito isso aí, era mais rústico. Então, o que acontece? Então, eu gostava de ir para a escola porque era a minha parte social ali, né? Onde eu desenvolvia a minha parte social e buscava conhecimento, porque ainda eu usei a enciclopédia, mas consultava a biblioteca, não é assim como é hoje, que é muito mais fácil. Então, tipo assim, era bom por causa disso, né? Fazer eu sair da rotina, ter atividade, que era ser correr atrás das coisas. Inclusive, você passou trabalhos, aquele do Maicon, né? Foi você, né? Então, cara, adivinha quem eu acabei de encontrar aqui que veio fazer um serviço ali? Aquele serviço da patrola, quem? O Alessandro. O Alessandro. Falei, Alessandro, o mascote vai vir aqui, nós vamos falar um pouco de escola e eu vou falar para ele contar que jeito que foi aquele trabalho que vocês vestiram de mulher. Então, aí o que aconteceu? Eu mesmo, quando eu tô um pouco meio na bad, né? Meio chateado, com alguma parada, alguma coisa, aí eu falo, mano, eu vou dar uma olhadinha naquele vídeo. Você tem ele? Que tá no YouTube, subiram no YouTube. Ah, tá, aquele não tá tem é verdade. O meu perdeu. Você tinha um HD e tal, mas aí se perdeu. Mas aquele que eles uparam no YouTube tá lá, o Michael, eu acho sensacional. Aí o que acontece? Então, voltar, eu tenho um negócio, qual que é a pergunta no específico?
Sua época de escola, tá minha certo? época de escola. Então, minha época de escola é isso aí, resumindo é isso aí. Inclusive Então, nas próximas que você, para você abordar os professores também da época, como que eles abordavam certos assuntos, Essa é a próxima. eventos na escola. Isso já emenda. O que acontece? Então, a minha visão de aluno era essa aí. Eu gostava de ir para a escola, não é que eu era exemplar, nada disso. Tipo assim, eu tenho até hoje muita facilidade de aprender alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que eu tenho interesse, eu preciso ter interesse, eu pego, tenho muita facilidade. Coisa de tecnologia, essas coisas, então, tipo assim, isso foi o que me ajudou. Mas aí agora a parte de comportamento, eu sempre fui muito ativo, hiperativo, na realidade, eu não conseguia ficar parado. Tem um pouco esse negócio de ansiedade, então, tipo assim, na época eu nem sabia disso, não passava na minha cabeça que eu tinha ansiedade, então, tipo assim, isso já fazia parte de mim, né? Então eu tenho esse negócio, às vezes o professor estava explicando uma parada séria, o negócio, tem visão de prova, e eu tava Querendo brincar, eu né? tava querendo chamar atenção e tudo mais. Mas longe do que eu vejo aí hoje em dia também, que é a coisa mais desrespeitosa e tal, que eu acho que vai estar mais pra frente. Isso, nós vamos abordar esse tema assim. A próxima é dos professores, né? Se os professores, como que era na sua época, o que que eles abordavam em sala. Inclusive era um ganchinho assim, para você lembrar daquele trabalho, mas você já lembrou, então. Não tem então, como lembrar. O que acontece? Cara, os professores, eu vou até puxar uma sardinha para os professores daqui. Sinceramente, porque eu cheguei embora daqui no primeiro ano, aí já era ano, quando eu fui para o ensino médio. Eu fui para o estado de São Paulo morar com a minha avó. E tipo assim, para mim que lá é outra realidade, né? Chegar lá vai estar mais diferenciado e tal. E, cara, eu cheguei lá, o conteúdo que eu já tinha aprendido aqui, que tinha sido passado para nós alunos lá, eles ainda ia passar. Então, tipo assim, eu cheguei e falei, cara, o nosso ensino está melhor do que o ensino daqui, que deveria, né, como lá tem mais financeiro, deveria ser mais desenvolvido. Então, tipo assim, eu cheguei lá adiantado. Eu fiz a prova com facilidade porque eu já sabia o conteúdo. Então, eu valorizei o ensino daqui, que eu mesmo não tinha essa consciência que o ensino nosso aqui era melhor do que muitos ensinam para fora. E isso eu, tipo assim, eu acho que eu nunca nem falei, mas é a pura realidade. Então, tipo assim, o pessoal daqui, os alunos daqui, tem que valorizar bem. Os professores são muito bons, professores que são além do professor amigo, porque como é cidade pequena... É menos, né? Isso. Então fica mais fácil, as pessoas se conhecem, as famílias se conhecem. Então se cria uma intimidade muito grande. Então, tipo assim, até por isso que eu acho que não tem muito aquele assunto que vamos passar aí pra frente, que é de desrespeito aos professores e tudo mais. E tipo assim, eu tive vários professores muito bons. Depois passou passageiro, mas você mesmo foi um que sensacional. Na parte de inglês lá e tal. Que tem aquela, né, você faz um negócio mais descontraído, até pelo trabalho e tal. Então essas coisas tudo ajuda, porque sai da rotina, né? Porque tudo que sai da rotina, você presta mais atenção. Porque a rotina, ela é cansativa, né? Ela é maçante. Ô Jonathan, mas eu vou puxar um gancho aqui. Você tocou no assunto do respeito, mas eu posso dizer para você, como professor, né, aqui em Inocência desde 2008, que foi o ano daquele trabalho, mudou muita coisa, Jonathan. Por quê? Até nessa questão do tipo de trabalho que eu pedia para os alunos, porque eu via assim maior interesse dos alunos. Então, em 2008 foi aqueles de vocês, em 2009 teve outros no estilo assim também que chamou a atenção de todos os alunos da JPV, e só que aí foi perdendo por quê? Porque influi muito o respeito dos alunos para com o professor, para que a aula ande bem, para sobrar um tempo de pedir uma atividade diferenciada, ou você colocar no plano alguma coisa lá, e isso foi acabando. Porque quando você citou aí na sua época, você é novo, né? Você é novo, então na sua época ainda tinha, você disse, enciclopédia. Pô, cara, não faz tantos anos que nós paramos de usar a enciclopédia, uns 15 anos no máximo. É que a coisa mudou muito rápido. A transição foi muito rápida, né, para a tecnologia, que aí acabou também influenciando outras coisas, né, que inclusive o respeito, que nós vamos tocar nesse assunto aí depois. Acabou aí, Isabel?
Ah, tá. Eu quero que você me fale, que eu acho que a Isa perdeu ali, um acontecimento, perdeu? Não sei, mas Um acontecimento que marcou você na sua época de escola. Acontecimento Um que marcou na acontecimento, época de tipo assim, um escola. evento, Cara, depois eu vou perguntar essa pra Edna. Um evento, alguma coisa igual a Edna já falou das feiras de ciências, né, que marcou ela. Alguma coisa que marcou você, ou um acontecimento, mesmo lá que seja a menina te chamando de mascote, aí pegou o apelido, Não. mas uma coisa Cara, assim. tem o tombo do Xandão, foi. O tombo do O Xandão, tombo do Xandão foi sensacional. olha aí, olha o que ele Cara, lembrou. tipo assim, lá na JTV tem aquelas galerias de esgoto, lá não é esgoto, é de Sim, drenagem que tem pluvial. aqueles drenos lá, É, aquelas grelhas. Isso, aí o que acontece? Teve um certo dia lá que aconteceu uma treta na escola, o pessoal começou a tretar lá e tal, e aí virou que acontecia que aglomerava muita gente, né? O pessoal chegava para assistir e tal, e tipo assim, ninguém foi lá separar ou não, a pessoa ficou assistindo e tipo assim, começou, e a treta não parava e tal. E aí o que acontece? Aí depois de um tempo começou aquela algazarra, aquele barulho lá, então aí o diretor, o Xandão, saiu lá Foi da sala correr. dele. Ele saiu assim, meio que todo fazendo aquela pose e tal, sabe, de peitão aberto. Daqui a pouco a tampa daquela patrão, ela cedeu lá assim, ele tama pra dentro do buraco. Não, eu vou falar uma coisa pra você. Aí acabou a treta. Não teve mais treta. Por quê? Porque todo mundo rachou o bico da situação, tirou o foco. Ele salvou a parada sem nem. Tipo, ele tava com essa intenção, mas não do jeito que ele queria, eu acho. Então, tipo assim, ele chegou na senhora que ele foi. Ele caiu lá, o pessoal, puta, que começou a dar risada e não sei o quê. Aí acabou o negócio. Oh, ele evitou a treta e arrumou um trem pro joelho dele, né? Porque aquele Nossa, joelho também, até né? hoje Aí ele. tem a parte que ele se feriu lá. Foi grave. Sim, o joelho dele foi grave. Foi. Mas aí o acontecimento foi isso aí. Teve outro também, mas eu acho que aborda muito intimidade. E tipo assim, é uma coisa bonita que o professor Paulo fez. Que as meninas, na minha época, tipo assim, tava em pré-adolescência e tudo mais. Então fica aquela parte das meninas se tornar moça, que o pessoal fala. Então, tipo assim, aconteceu com uma moça, uma menina, colega nossa na sala, e tipo assim, pra nós era novo. Aí o professor Paulão percebeu, o pessoal olhou, viu que não estava legal com a menina, que tinha acontecido, né, a parte de menstruação dela. E aí o professor foi todo profissional, ele tirou ela da sala, levou ela para a coordenação, para o banheiro, organizaram lá para ela. Que, tipo assim, para mim aquilo foi marcante de eu ver a reação dele, né, como ele fez e tal. Então para mim foi sensacional. Por isso que eu falo do respeito dos professores, dessa amizade, é muito diferenciada, né? Tipo assim, aquela coisa de estranho e tudo mais. É de respeito mesmo, foi muito da hora, acho que me marcou também. Então, já nessa esfera aí do respeito, você acha que o respeito dos professores não mudou? Hoje você vê assim, alguma reportagem, alguma coisa, ou até mesmo, né? Você tem a sua filha, né? Que tem os professores, com certeza ela chega falando para você. Então, você acha que o respeito dos professores com os alunos tem mudado ou você acha que ainda existe? Eu estou bem fora dessa parte assim para falar, para mim dar uma opinião concreta disso aí. Eu vou falar assim uma visão. Até que eu vim comentando com isso, com a Edna no caminho sobre isso, né? Que é tipo assim, professor para começo de conversa já tem que ter um dom. Porque tipo assim, ela fala assim, eu quero ser professor. Você chegar aí numa sala, você tentar ensinar um conteúdo para molecada, para criançada, para galera, é completamente diferente do que você achar que você pode ensinar, se passar pro teu filho. Então, tipo assim, eu já acredito que é um dom. Então, tipo assim, o professor já vai sair da casa dele para ir lá dar aula, ele já está exercendo o serviço dele, é o trabalho dele, a profissão. Então, tipo assim, ele vai chegar lá, ele vai conduzir isso aí de maneira séria, de maneira assim que ele sabe que ele tem que aplicar aquele conteúdo e tudo mais. Então, tipo assim, ele não vai chegar lá e falar assim, hoje vai ficar jogando conversinha fora com o aluno, vai querer ficar arrumando treta com o outro, porque, tipo assim, tem o salário dele que ele vai receber, ele trabalha para aquilo, né? Então, tipo assim, ele não vai ficar colocando isso em jogo, desrespeitando aluno e tudo mais. Eu acho que não acontece isso. Eu acredito nos professores, eu tenho certeza, é essencial, muito essencial mesmo, a gente tem que fazer essa parte de ter essa intimidade com o professor, de respeitar sempre o professor, porque são muito importantes lá na frente, vocês vão relembrar dessas coisas, porque você vai falar, cara, o professor tal me fez isso, porque é importante e é a época que a gente grava muita coisa que acontece na vida da gente e adquire conhecimento mesmo, né? Isso
Eu acho que continuam respeitando, sim. E os respeitos dos estudantes para com os professores? Isso aí é que Porque eu acho assim, que eu vou, mais uma vez, não é puxando sardinha e não é jogando confete não, mas você era um cara, igual você disse, imperativo, que não aguentava ficar sentado, que estava sempre pedindo para beber água, mas que voltava, né, para participar da aula, fazia suas coisas e respeitava, né, e respeitava, tinha amizade com todo mundo, com todos os professores. Só que isso hoje em dia a gente vê assim acabando, não por parte dos professores, por isso que eu fiz primeiro uma pergunta para depois jogar, mas sim por parte dos alunos, né? E como que você vê então esse respeito antigamente e hoje? Cara, esse respeito eu acho que ele meio que ele tá escasso. Por quê? Porque eu não sei se é já de geração a geração, essa que tá vindo agora já está sendo criada desde casa, porque vem de berço. Já está sendo um pouco mais liberal, então, tipo assim, eles acham que já vai chegar lá e pode fazer o que quiser, que não vai ter consequência e tudo mais. Então, não é assim. É, eu vejo que perderam muito o respeito do professor pelos fatos que eu acompanho de acontecimento aí. Então, tipo assim, cara, é uma coisa que me deixa triste, porque, tipo assim, é o que eu falei, a pessoa ser o professor tá indo lá, é um dom, ele está indo exercer a profissão dele e passar um conhecimento que vai ser essencial no futuro. E a turma dessa geração não está valorizando nada disso, tipo assim, não está, sabe, dando a mínima. E é uma coisa que, tipo assim, vai ter reflexo lá na frente e já está tendo reflexo dentro da sala de aula, né? É uma coisa que acontece umas atrocidades, até esse fato que está aí, por último, agora bem recente, uma coisa que deixa a gente um pouco assustado, porque na minha época não tinha isso, né? E você falou, eu não sou uma pessoa assim muito antiga, nossa, não, eu sou uma pessoa ainda jovem, com 30 anos, então, tipo assim, mas não tinha essas coisas, então a gente fica preocupado, sim. Mas eu espero que essa situação melhore, mas eu falo que é participação de pais, isso aí depende das criações. A minha foi bem mais rústica do que as que tem hoje. Então eu falo que isso reflete rigorosamente na sala de aula. A gente tem que abordar esse assunto, né? Porque os nossos alunos vivenciam isso, mas assim, agora falando dos nossos alunos em si, igual você está falando da sua criação foi mais rústica, a minha foi mais rústica, que eu também fui criado na zona rural, entendeu? E então os nossos alunos aqui, o Jonathan e Edna, na maioria nós não temos esses problemas de falta de respeito e de muito desrespeito com os professores por conta dessa criação, entendeu? Dessa criação de nós sermos da zona rural, eles serem da zona rural. Querendo ou não, na zona rural parece que tem menos recurso, então os pais são mais presentes, os pais, né, cobram mais dos filhos, tarefa e várias outras coisas. Tá, agora, o Edna, nós vamos puxar mais pro lado do profissional. Agora nós vamos, né, porque assim, como o Jonathan tinha me confirmado ele, eu, né, pensei mais assim, para falar do mascote como aluno. Agora nós vamos pro lado profissional, que é o dia D de combate à dengue. Tá, vou fazer essa pergunta para os dois. Você já falou, você já até adiantou, Edna, só que também pode complementar. O Jonathan deu uma faladinha, mas você não tinha ideia do que você tornaria esse profissional nessa área, né, Jonathan? O que você sonhava ser lá na época de escola? Médico, médico ginecologista, bombeiro, o que você queria ser? Essa pergunta é uma pergunta interessante porque, tipo assim, quando eu estava na escola, eu não tinha esse tipo de foco, né? Eu não tinha esse foco de produção, assim, se você, igual você falou, um médico. Eu não tinha. Eu, tipo, estava estudando para me levar e me descobrir o que eu ia querer e tal, no caminho mesmo. Sempre fui meio aleatório nessa parte. Eu não tinha um foco desde o começo. Então, tipo assim, como é que eu posso falar? Eu não tinha, na minha criação, como meus pais não têm pouco de estudo, mas então eles também não tinham um encaminhamento. Igual quando você tem um pai advogado, com uma mãe médica, não sei o que, você já, eu queria ser que nem meu pai, não, vou seguir a profissão da minha mãe. Então não, então eu sempre fui mais aleatório nessa parte. Aí agora, como eu escolhi a profissão, é outra pergunta, né?
Aí, como eu escolhi essa profissão, foi também aleatoriamente. O que acontece? A prefeitura lançou um concurso lá, um edital de concurso, e aí eu fui dar uma olhada lá para ver o que me interessava e se eu me encaixava nos requisitos, né? Então eu passei, olhando vários cargos e tal que tinha vaga, e aí eu vi que esse tinha essa vaga e eu na realidade não fazia ideia do que o pessoal fazia lá. Então aí eu escolhi essa profissão. Até o nome Endemias foi meio estranho, assim, né? Estava exatamente com esse nome. Eu falei, não, eu não faço ideia do que é. Então eu peguei e selecionei essa profissão e aí eu fui fazer o estudo para poder prestar o concurso, e foi aí que eu fui descobrindo. Tanto é que eu falei, cara, eu pensei em desistir. Eu falei, eu não sei se eu vou não, porque, cara, parte para saúde, não sei o que, não sei se eu vou me encaixar. Mas aí estamos aí já, tá 6, 7 anos já na profissão. E é da hora, curti muito. Acho da hora o meu trampo. E, como se diz, hoje, se tivesse outra oportunidade, você escolheria agente de controle de endemias. Se tivesse outra oportunidade, É. cara, eu tenho um negócio de mudança, pra mim não é muito, não é aquele bicho de 7 cabeças. Eu posso fazer uma mudança, mas igual eu falei, eu até penso em prestar um ensino superior, concluir alguma coisa, mas aí eu fico meio aleatório e tal. Mas se aparecer alguma oportunidade boa que seja em outra área também, eu não tenho problema de seguir não. Mas eu gosto dessa profissão. E você, Edna, né, igual você já falou, sempre teve um gosto, né, pela área de saúde e tal, né? Então, inclusive, voltando falando a respeito, né? Eu sou de uma época que ainda se pedir bênção para a mãe, bênção para o pai, o professor entrava na sala, o diretor entrava na sala, todo mundo tinha que ficar de pé, a gente cantava o hino. Então, assim, hoje esse respeito, não só dentro da sala de aula, né? Principalmente começa em casa. Hoje eu tenho um filho de 4 anos, a outra de 14, então eu sempre conversando com ela sobre educação. Educação em casa se leva até a escola. Infelizmente, alguns pais acham que na escola existe, tem que ter, assim, vai educar. Né? E a questão de escolhas, né? Profissão. É até difícil para quem está terminando o ensino médio saber uma profissão que vai levar para o resto da vida, né? É difícil, mas tem que procurar o que gosta. Eu aprendi a gostar realmente da área da saúde, eu sempre gostava. Eu venho de família analfabetas, tanto que meu pai e minha mãe eram analfabetas. E aí ele falava, minha filha, você só vai vencer na vida estudando. Hoje eu já estou fazendo uma pós online, EAD, na área de obesidade infantil e nutrição clínica. E assim, eu tenho interesse de fazer, inclusive, mestrado, se um dia surgir uma sala de aula na minha área, eu quero também. Mas eu estou ainda tem novos horizontes pela frente e tem coisas chegando para mim, graças a Deus. Então aquele magistério que você fez deixou um pedacinho de professor que você tem intenção a de... didática que nós trabalhamos, a metodologia que nós trabalhamos, aquele magistério que era no mimeógrafo ainda, que hoje as provas são digitalizadas, né? Na época o professor na frente do aluno passava a prova no mimeógrafo para a gente fazer a prova. E o aluno adorava aquele cheiro de álcool. Cheiro de álcool, eu gostava. Então assim, aquela questão também, a gente respeitava. Quando o professor estava ali ditando a prova, nós tínhamos que escrever a prova, ditar a prova para a gente responder a prova ainda, em 45 minutos. Então, assim, era muito gostoso. Também, assim, esse gostinho da sala de aula eu tenho. Assim, eu não tenho vocação hoje para uma sala de aula. Mas eu tive a oportunidade, o professor, nesse momento eu peguei substituição, inclusive aqui. Eu substituí aulas aqui de alguns professores. No Veracruz, até comentei, era uma das melhores escolas que eu achei, foi aqui no Veracruz, para poder dar aula. É onde que aluno respeitava o professor, de verdade. Então, assim, eu gostei muito de dar aula aqui, quando eu tive a oportunidade. É aquela questão que eu disse, né, da zona rural, do respeito, é diferente, é diferenciado. Sim, eu falo assim, a questão da zona rural, acho que igual você falou assim, a participação do pai o pai tem mais contato com os filhos, conversa mais com o filho, às vezes o cotidiano de quem mora na cidade ou lá, às vezes não tem esse contato direto com o filho, ou devido à atividade, então a zona rural tem esse privilégio. Sim. Tanto a Edna como o Jonathan, agora eu quero que vocês falem do desafio dessa profissão de vocês. Bom, o assunto que nós estamos abordando, vocês estão vendo nos noticiários, é um assunto que está atingindo não só a inocência, tá? Mato Grosso, o Brasil inteiro, a respeito da dengue.
Inclusive, assim, a gente está em trabalhos, o nosso dia D geralmente começa mesmo em dezembro, mas por causa das incidências, essa semana tivemos óbitos de dengue em Aparecida do Lago. Então, um assunto muito importante que, com certeza, é importante, o desafio é muito grande. É um trabalho de formiguinha, viu, professor? É um trabalho de formiguinha. Sim, sim. E acredito que é parte da educação social. Isso que a gente tem que bater, porque assim, a gente está em campo, estão trabalhando, mas cada um tem que fazer a sua parte. Então, se educar, se você tem um bom nível de educação na sua casa, poder cuidar da sua casa, a gente vai controlar essa doença que está grave, gravíssima. Bom, é o que a Edna falou. Esse serviço que a gente exerce é um trabalho de formiguinha. E depende muito, muito, muito do morador, de cada pessoa que reside, do vizinho, porque todo mundo tem um papel importante para combater a dengue, né, para poder controlar, porque é muito complicado, a gente não consegue erradicar. Então, o máximo que a gente está conseguindo é controlar. Então, tipo assim, é 5 minutos que a pessoa tirar do tempo dela no dia, ela vai conseguir fazer um papel muito importante, que é de amassar uma latinha, tombar uma vasilha com água, tampar alguma água que o pessoal tem muito costume, né, de guardar, de estocar água, só que muitas vezes ela não estoca de maneira correta, não tampa as vasilhas, não tampa os tambores, as caixas. Então, o que acontece? Tudo isso é prejudicial. Muitas vezes a pessoa não tem essa noção da consequência que vai acontecer se aquilo se tornar um foco, que vai pegar ela, o maior bem dela, que é a família dela ali, às vezes criança, filho, pequeno, tem vezes que o pessoal que tem idoso na casa, que fica na casa. Então todo esse pessoal é atingido. E os vizinhos também, porque, né, falando da questão da cidade, as casas são bem próximas, então, tipo assim, se um vizinho ali do teu quarteirão está com um foco, ele atinge todo o quarteirão da frente. Então, tipo assim, não tem necessidade da gente ir lá. Não é que não tem necessidade, deixa eu reformular isso aqui. Não tem que aguardar a nossa visita para poder a pessoa ter essa consciência dela eliminar o foco. Porque não é uma coisa difícil, é uma coisa que é fácil, né? Às vezes, quando é muito difícil, a gente é passado para a gente e a gente tenta organizar, tem um suporte todo da coordenadora, ligado também com o pessoal da limpeza ou com o pessoal da infraestrutura, para poder, às vezes, ter alguma caixa muito grande, esses reservatórios que faz na terra mesmo, que o maquinário vai lá, faz um buraco e acumula água, que isso o morador não vai dar conta de eliminar. Então, tipo assim, nós temos uma parceria com outros órgãos da prefeitura que vão e conseguem organizar esses criadouros pra gente. Então, tipo assim, é uma coisa que é do dia a dia. Então, tipo assim, porque a gente faz a visita, mas é bimestral. Então, tipo assim, se eu passo na tua casa hoje, professor, daqui 2 meses mais ou menos eu vou passar de novo, porque eu tenho toda uma área para me concluir, né? Então, o que acontece? Nesse tempo, se eu passei lá e eu achei algum foco e eu eliminei, ok. Mas aí se aparecer um depois que eu passei... E ninguém fazer nada, estiver esperando você passar depois, imagina o que já deu para ele isso. Então, fazer tipo muita... Assim, esse trabalho nosso é de orientação, né, para o pessoal ficar orientado tanto sobre a questão da doença, como as consequências que ela vai trazer. Então, tipo assim, só que é um trabalho que é complicado porque o pessoal não dá muita credibilidade, né? Eu não estou generalizando, não é que todo mundo. Tem pessoas exemplares, tem muito pessoal que colabora, mas tem aquela porcentagem que não dá a mínima para a profissão da gente, que não dá credibilidade, como qualquer outro também é assim. Então, tipo assim, é essa parte que faz a nossa profissão existir. Porque se fosse todo mundo colaborar, nem existia a minha profissão. Entendeu? Entendi. Uma coisa que a gente sempre pergunta para os nossos convidados aqui, tanto você e depois a Edna vai, porque vocês não trabalham juntos, né? Talvez quando ela ia para um canto, você tem a sua região e ela outra região, mas eu quero que vocês falem de um caso inusitado. Assim, eu cheguei lá na casa de um senhor, tinha latinha, tinha tudo, tinha pneu, tinha isso, fazer um caso inusitado, sem citar nome, só do dia a dia de vocês. Vai lá, Jonathan, depois a Edna.
Então, vamos lá, Fala na dela. realidade eu tenho vários casos Com certeza. mas eu estou tentando filtrar aqui, porque para não sair coisa, porque tem muita coisa pesada. Mas, tem uma da hora que dá para falar aqui. O que acontece? Eu estava fazendo a visita no dia a dia, né? Corrente dia a dia, aí o que acontece? Eu subi na rua, bati a palma ali, chamei a moradora, ela me atendeu. Aí eu, normalzinho, fazendo a visita é online, tem um aplicativo, né? Aí o que acontece? Estou ali registrando a visita. Quando eu passo da casa para o fundo para olhar o quintal dela, tinha um cavalo lá. Aí o que acontece? Eu olhei aqui lá, o cavalo estava num espaço tipo uns 10 por 10, Ô, louco. magro, meio zoado, né? E aí, bem zoado também, eu vi que ele não tava legal ali, porque tipo, 10 por 10 o cavalo no tá. fundo do terreno limpado, né? Então o que acontece? O espaço é mínimo. E aí eu olhei aqui e falei, cara, isso aqui não pode acontecer isso aqui. Aí eu imaginei, incomoda os vizinhos por causa de cheiro e às vezes de barulho que ele vai ficar fazendo. Então, tipo assim, não é a minha parte, mas eu passei para a coordenadora, inclusive, e ela passou para para outra pasta para poder tomar providência daquilo lá, porque aquilo não pode, cara. Então, tipo, se encontram. Isso é uma das coisas mais leves. Um cavalo de estimação. Um cavalo Não, de essa eu estimação. achei bem leve, eu achei que Né? numa nível mascote aí, mas. Mas E aí, assim, o Edna? tempo todo chega umas coisas, assim. O tempo todo chega umas coisas, assim. Tem coisas que não competem a nós, né? Por exemplo, esses dias o morador falou, minha cachorra tá cheia de carrapato, vem aqui passar alguma coisa que meu cachorro tá cheio de carrapato. Aliás, carrapato não era pulga, tá com pulga. A outra coisa ela tá com piolho. Aí, tipo assim, essas casas assim, mas tem bastante casos bem inusitados. Por exemplo, assim, quando eu entrei no setor, tinha um mutirão da limpeza. Aí, tô esperando você chegar para fazer a limpeza da minha casa. Pode começar a pegar o lixo ali. O morador chega pra isso pra gente. Fulano, tem algumas coisas para pegar, você pode vir aqui pegar, sabe? Aí, não, assim, funciona. Assim, mas esses casos inusitados, todo dia, toda semana tem um ou outro pra gente. Assim, Entendi. é normal. Agora pra gente caminhando pro final aqui, o Jonathan e Edna, eu quero que vocês falem um pouco desse mosquitinho aí que é tão pequenininho que a gente conhece ele como Aedes aegypti. Falar igual um colega meu, ele falava que era o Aedes egípcio, que ele veio lá do Egito. Mas ele veio desse lado aí mesmo, né? Não tem nada. Deixa eu só. Sim, ela vai. Então, assim, é um trabalho, inclusive, hoje eu estou entregando um plano de contingência para o Estado, saber sobre as ações, que nós estamos fazendo aqui no nosso município de Inocência para essa parte de controle. Já de antemão, nós ainda não temos disponível o inseticida, que todo dia me pergunta, gente, cadê o fumacê? Cadê o fumacê? Então, assim, já de Ainda usa aquilo lá, Edna? É importante. É importante? É importante. Só que, assim, o Estado não disponibilizou ainda, tá? Em processo de compras, mas, assim, não é ele que vai acabar com o nosso mosquito, né? A questão do mosquito Aedes aegypti, né? Veio de lá mesmo, chegou no nosso Brasil, e aqui é um clima favorável, que ele gosta desse clima frio, calor, né? Umidade, quente, né? E assim, nós vamos fazer uma demonstração ali. Quem transmite a dengue, esse vírus exatamente, é a fêmea, tá? É a fêmea do mosquito. E ela, nós vamos contar lá que ela coloca essa fêmea, ela pode colocar até 400 ovos à borda do recipiente. E lembrando que esses ovos podem ficar até 1 ano ou mais ali, aguardando em contato com a água, tá? E em contato com a água, em 12 horas já começa a formação de larvas. E esse mosquito contaminado, que picou uma pessoa contaminada, e ela pode voar até por 30 dias. Então ela fica ali voando, picando por 30 dias, se possível, né? Então se picou uma pessoa contaminada, pode picar outra, pode picar onde que começa a parte endêmica. E esse mosquito, e ele não transmite só a dengue. Né? A preocupação maior também. Ele é danadinho, né? Um mosquitinho desse tamanhozinho e um monte de doença Então, que ele. Igual eu te falei, essa semana, nosso colega de pré-povoado foi já diagnosticado o caso de Zika ali, confirmado pré-povoado. Chikungunya. Vamos ter chikungunya aqui, acredito que já tem chikungunya aqui no Inocência, mas nossa vizinha Selvíria está com bastante casos de chikungunya já. E essas doenças, esses vírus, vêm importados, tá? Nós estamos com um fluxo muito grande de pessoas chegando de outros estados, outros municípios,
E a partir do momento que apresenta esses sintomas, inclusive, pode variar até 10 dias, 7 dias para apresentar os sintomas. Depois a gente vai estar orientando, vou estar na rádio conversando a respeito disso, das doenças, né? Dengue, zika, chikungunya, a febre amarela, não só esse mosquito falando deles, né? Temos outro mosquito que também está aí no Ciência, aqui em São Pedro também tem, é um que transmite também a leishmaniose, que também é causado por mosquito, e o favorável dele é também água parada, tá? Então são esses mosquitinhos que estão causando doença, tá levando à morte, a óbito. Não necessariamente morreu dengue. A dengue faz, por causa dela, desencadeia outros problemas outras coisas, né? de acordo com as comorbidades. E aí, assim, a gente vai fazer a demonstração e nós estamos aí realmente para orientar. E assim, tem muitas pessoas que ainda não estão levando a sério. Foi picada? Já picou, tô com dengue. E aí uma outra questão que é a nossa preocupação muito, até inclusive para vir esse fumacê, que quando vem, é de acordo com as notificações. O que está acontecendo? Muitas pessoas estão com dengue, não procuram unidade de saúde, nossos agentes não ficam sabendo, porque agora assim, a partir, chegou a notificação para mim, eu já encaminho no celular mesmo, com a gente já ir fazer a buscativa, tá? Fulano tá com dengue e já passa o meu agente. A pessoa que está com dengue não procura a unidade de saúde, nós, controladores de vetores, não ficamos sabendo. Não pode e aí fazer. a gente não consegue quebrar o ciclo dele. Sim. Então, assim, é importante, apresentou os sintomas, vai procurar a unidade de saúde, que é feita uma notificação. Essa notificação é lançada no Sinam. Hoje, foi lançada, hoje nós já temos notificados, hoje foi 51 casos já notificados. 51 hoje? Não, assim, que a gente começa desde o início. Hoje, somando, já tem 51 notificados. Então, assim, por nosso número de população, a gente já está com índice muito alto. Sim. O ano passado a gente fechou em vermelho. Chegamos em terceiro lugar no estado. Legal, né? É uma equipe boa, né? Como se diz, um trabalho aí que vocês estão fazendo. Beleza. Agora para encerrar, né? Que o nosso tempo aqui está correndo, eu vou pedir para você, o Jonas, nosso convidado, né? A Edna, deixar uma mensagem aos estudantes, que os estudantes levem para os pais também sobre o papel de cada um no combate à dengue. Bom, isso é essencial. Essa oportunidade é muito boa, porque o que acontece? O pessoal que tem mais idade e tudo mais, às vezes você vai chegar a falar para eles não dão credibilidade, foi o que eu já disse aqui. Mas para o pessoal, para a criançada, para a galera mais nova, quando você está falando isso, você vê que já está acontecendo aqui. Né? Então, fazendo um podcast que já vai orientar muitos deles, né? E abranger mais. Quem assistir vai, né, se conscientizar. O que acontece? Então, chegando em casa, a própria criança olha para o pai, para a mãe e fala assim: ô mãe, você já olhou se tem alguma vasilhinha no quintal, se tem alguma água mal armazenada? Por quê? Porque isso vai gerar doença, mãe, ou pai. Por quê? Porque, tipo assim, se você tirar essa água, se você eliminar isso aí, você não vai estar eliminando só dengue, né? É o que a Edna já falou, você vai estar eliminando mais 4 doenças que só esse mosquito transmite, que é a dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Então, tipo assim, é fácil. Você chega, é o que eu disse, 5 minutos. Não é possível que a pessoa não tenha 5 minutos. Claro que tem. É porque muitas vezes a gente fica acomodado, a gente não dá credibilidade mesmo. E só vai dar certa importância quando acontecer. Aí quando acontecer já é tarde. Então, evitar, que é o nosso trabalho, é a prevenção, sempre foi. Nós passa, nós orienta nas casas, orienta os moradores para, tipo assim, ter a consciência para não acontecer. Nós somos pagos para isso, para não deixar que você fique doente. Orientar você para você ter uma coisa enraizada, porque não é difícil. Então, para a molecada, o que é bom? Porque aí já se torna cultural. Eles vão aprendendo, vai passar deles, depois futuramente eles vão passar para a família deles também, já vai começar pelo pai. E a molecada dá muita importância, por quê? Porque aqui já é um ensino, né? Então eles vão levar a sério, e eu acredito muito na turma, nessa geração que está vindo aí nessa parte, porque dão bastante credibilidade para nós, tanto é que eles fazem perguntas, são curiosos e tudo mais, e é muito interessante. Então, o recado é esse: chegar lá, cobrar a mãe, cobrar o pai, se ela mesmo puder, ela já vira aquela vasilhinha. Quando for jogar uma sacolinha, que coisa plástica é complicado, todos os plásticos que são jogados na natureza, eles se tornam um foco, porque chove, e quando chove eles armazenam a água, então o mosquito vai lá, é uma coisa que a gente não consegue, porque não vai estar muitas vezes no quintal, você não consegue achar aquilo,
Até por isso que tem às vezes arrastão, esses mutirão, para poder eliminar um pouco esses focos que não estão no total, tá? Porque são muito importantes também para ter foco. Então, tipo assim, evitar jogar lixo em beirada de estrada, na beirada do quarteirão, qualquer lugar assim, no rio, todos esses lugares. Porque, tipo, além de cuidar da natureza, vai estar cuidando da própria saúde, né? Reflexo. Então, esse é o meu recado. Molecada chegar a cobrar pai e mãe, se puder fazer, vira vasilhinha, dá também atenção para quando a gente for passar na casa, todos eles são muito importantes, ter uma galera boa, equipe é boa, como você falou, então, tipo assim, dar credibilidade, receber bem, escutar a orientação, porque eles estão ali para cuidar da saúde de cada um de vocês. Muito obrigado, é isso aí, Tamo junto. tá? Valeu, Jonathan, por você ter, né, aceitado o convite. Aí eu falei para você traz a sua coordenadora, né? Obrigado, Edna, por vocês, né, estar aqui conosco esta tarde. Obrigado à estudante Isabelle por ter participado. E lembrando que eu estou aqui, já não vejo a hora de sair desses podcasts e vocês tomar as rédeas aqui, viu? Porque isso aqui foi criado para vocês. Tá bom? Então, pessoal, esse foi mais um podcast da Escola Estadual João Ponce de Arruda, do Distrito de São Pedro e Inocência, né? O Pode Aprender Cast, o podcast que ensina. Gostou, né? Então, se inscreva no canal, tá? Esse vídeo foi transmitido ao vivo pelo Facebook, mas vai ser postado lá no YouTube. Inscreva no nosso canal, esperamos você no próximo vídeo. Valeu, galera!